Mangekyo Sharingan da Sarada não é aquilo que pensavam, Konohamaru vira Jinchuriki de um biju, e a primeira possível morte, né, dos mocinhos ali no conteúdo de Two Blue Vortex. Meus amigos, com o lançamento aí completo do capítulo de número 20, né, do mangá de Boruto Two Blue Vortex, muitas coisas acabaram mudando, a narrativa acabou mudando ali de alguns pontos que a gente viu durante os primeiros spoilers, e então no vídeo de hoje vamos comentar mais um pouco aí, fazer nossa primeira review aí, né, direta sobre o conteúdo desse material. Então caso você queira saber um pouco mais, né, sobre os tópicos que a gente comentou aqui, do Konohamaru se tornar o Jinchuriki e ter um possível furo de roteiro, como a gente já comentou anteriormente, assim como também, né, comentar um pouco mais sobre esse Mangekyo aí da Sarada, cola com a gente que hoje tem. E caso você seja novo por aqui, se possível, se inscreva aqui no canal, tamo junto e bora conferir essa parada aí. Pois bem, meus amigos, começando então a nossa review aqui do capítulo, eu já vou dizer pra vocês que vai ser uma review mais assim, pra eu comentar, né, os tópicos que aconteceram em si, não um resumo direto, mas dar a minha opinião, né, sobre o conteúdo que a gente teve aqui. Foi tudo que o spoiler tinha dito, né, tudo que a gente vem comentando aí ao longo da semana realmente aconteceu, porém com algumas ressalvas, né, alguns detalhes aí que saiu na versão final que a gente não tinha na versão ali dos spoilers. Agora, partindo então para os pontos que são um pouco questionáveis aqui no conteúdo, mano, a gente tem que falar do furo de roteiro. Cara, não tem como esconder isso aqui. Teve furo de roteiro, a gente comentou aqui durante um dos vídeos aí da semana passada sobre a parte do Konohamaru, mas a gente não podia cravar que realmente era um furo de roteiro, aquele Rasengan gigante, né, que ele ia utilizar ali, que estava sendo dito pelos leakers ali e tal. Eu não tava botando fé, eu achei que era realmente falha na interpretação ali dos leakers, mas no final, cara, não era. No final, realmente, não era só um Odama Rasengan, eram dois, e dois ainda muito maiores do que o que a gente já viu o Naruto utilizando. E como eu já tinha comentado com vocês aqui, o Odama Rasengan é um jutsu exclusivo do Naruto. Ele é um ninjutsu ali que ele precisa de um grande esforço, né? Ele ainda é um Rasengan, tipo assim, o Konohamaru saberia fazer o Odama Rasengan? Sim, por quê? Porque ele é um Rasengan, assim como qualquer outro. Porém, diferente, por exemplo, do Rasen Shuriken ou do Rasengan comprimido do Boruto, que são técnicas que vão além do próprio Rasengan, são técnicas que dependem mais do nível de técnica e conhecimento do usuário aplicando ali no Rasengan para criar um novo ninjutsu, né? Um ninjutsu de rank S, sendo muitas vezes mais poderoso que o Rasengan normal, como é o caso do Rasen Shuriken. No caso do Odama Rasengan, ele ainda é um Rasengan, só que ele busca uma classe diferente de ninjutsu, né, de poder, de nível de destruição, por meios não convencionais. No caso, basta fazer com que um mesmo Rasengan comum ganhe muita energia, tanta força bruta, tanto chakra sendo aplicado dentro dele, que ele acaba se tornando um jutsu muito mais destrutivo, de maneira completamente forçada, sem ter necessariamente uma técnica, por assim dizer, sendo meio que uma gambiarra de forma bruta para aumentar o nível de poder de um Rasengan comum, sem necessariamente aplicar uma técnica, como é o caso do Rasen Shuriken. Então, para contextualizar isso aqui, mano, a gente não tem um furo de roteiro, a gente tem dois, né, porque são dois e gigantes. Então, para contextualizar, isso aqui a gente tem que ver o nível de poder do Konohamaru. O pessoal tem comentado aí, eu tô vendo o pessoal realmente, eu não sei se o pessoal tá tentando passar pano pra isso aqui, pra esse furo de roteiro, ou se o pessoal realmente tá se fazendo de cego com relação ao que já aconteceu e já foi explicado dentro do mangá. E eu realmente tô vendo muito, o pessoal tá dizendo assim, ah, mas o Konohamaru é do clã Sarutobi, o Konohamaru deve ter chakra pra caramba, o Konohamaru deve ter ali muito chakra depois do time skip, treinou as reservas e tal. E meu amigo, não dá, esse tipo de argumento realmente não tem como passar pano, porque o Odama Rasengan, ele é um ninjutsu que só pode ser feito por um Jinchuriki. Por isso que eu comentei com vocês, mano, e aí, o Konohamaru virou Jinchuriki, eu não tô sabendo? Ou alguma coisa assim? Só o que falta agora é o Konohamaru ter tanto chakra que ele passou na lojinha da Tenten, alugou as ferramentas do Hagoromo e ele vai aparecer lutando com elas daqui a pouco, né? Igual o Kinkaku e o Ginkaku lá, ou o Konohamaru comeu metade do estômago do Naruto, ali metade do estômago da raposa, e a gente também não ficou sabendo, né, durante o time skip, porque pelo amor de Deus, isso aqui é um erro absurdo do conteúdo do mangá. E agora passando a informação do Databook pra vocês, inclusive agradecendo o Matheus que mandou isso aqui lá no Twitter, mano, essa página aqui do guia. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês rapidinho só pra enfatizar exatamente do que se trata o Odama Rasengan, caso o pessoal ainda tenha dúvida sobre esse jutsu. E segundo a descrição desse jutsu no Databook 3,
é dito então que o imenso chakra, né, forma um redemoinho e se transforma em um projétil para derrotar os seus inimigos. Também é dito aqui também que ele é um Rasengan, né, um jutsu de enorme poder destrutivo, no qual faz ali o chakra girar furiosamente na palma da mão e tal, comprimindo ele em alta densidade e disparando ele, né, como um projétil. Isso aqui sendo dito a partir do Rasengan, isso aqui é um resumo do Rasengan comum. E aqui também o Databook completa dizendo que a partir dessa mesma ideia do Rasengan, bastaria unicamente aumentar de forma drástica o volume de chakra para produzir o Odama Rasengan, ou o Rasengan gigante, onde é dito que o chakra é comprimido, né, em uma densidade muito maior do que a original, e independente de acertar ou errar o alvo, o jutsu é liberado todo de uma única vez, que acaba criando ali um efeito, né, destrutivo completamente inigualável. Assim como também a potência e o volume de chakra consumido por esse jutsu é completamente fora do normal. Onde o Databook termina aqui completando, né, dizendo que pode-se dizer que esse é um jutsu possível apenas para o Naruto, que possui o chakra quase infinito da 9 caudas. E agora pegando esse trecho aqui do guia, isso aqui é um guia oficial, tá? A gente tá falando de um guia oficial. Agora pegando no guia de Boruto, mano, nos guias que saíram aí junto com os volumes físicos, né, da fase 1 ali do mangá, a gente então tem que pegar a descrição do Konohamaru. Konohamaru, nesse guia, mano, ele é descrito então tendo 140 pontos de chakra, algo que estaria até mesmo atrás da Sarada, que possui 150, enquanto se comparar o nível de chakra em pontuação do Databook com o Naruto possui simplesmente um ponto de interrogação, que significaria o quê? Chakra indeterminado, ou seja, quase infinito, como o terceiro Databook comenta. Sendo assim, cara, não faz sentido nenhum esse jutsu aqui do Konohamaru. Essa parte aqui do que tá sendo mostrado pra gente, cara, não tem como passar pano. De todos os pontos inconsistentes do mangá, esse aqui eu digo pra vocês que ele é um dos piores, não tem como. Eu digo pra vocês que eu vou relevar isso aqui, porque não tem o que fazer, mas a gente tem que enfatizar que realmente tem um problema de roteiro aqui. Principalmente quando o jutsu do Konohamaru é ainda maior que o do Naruto que ele utilizou, né? Ele usou o chakra da Kurama para poder utilizar isso aqui, e o Konohamaru utiliza dois e maiores contra a Matsuri. Inclusive essa cena aqui é até um pouco suspeita, que a Matsuri parece estar com uns, né, explodindo ali, o Konohamaru agarrando, né? Enfim, fica aí a critério de vocês o julgamento. Agora partindo, mano, pra outra parte aqui do capítulo que também é importante, cara, eu tenho que dar destaque também pra parte da Yodo. Mano, a parte da Yodo, eu acho que foi um dos pontos aqui que me ganhou muito nesse capítulo, porque realmente eu não esperava nada da personagem. Não é uma personagem que eu particularmente gosto, mas os diálogos e as ideias que ela teve ali, né, a evolução que ela proporcionou pra Sarada também dentro desse capítulo, eu acho que é algo notável, sabe? Eu acho que é algo realmente muito bom pro desenvolvimento da Sarada. Ela conseguiu fazer uma leitura da Sarada, ela conseguiu ter um destaque ali pra ela, e talvez, né, ela possa ser aí, talvez, o primeiro sacrifício, por assim dizer, né? Porque agora a gente não tem nessa luta a presença da doutora Himawari, né? Então não vai ser como aconteceu ali, por exemplo, com o Inojin, né? Que a gente tinha uma expectativa de ter a primeira morte, né? O primeiro desenvolvimento baseado em cima de uma perda de algum personagem ali do conteúdo do mangá, mas a gente também tinha o receio de que a Himawari realmente poderia curar o Inojin naquela situação. Agora a gente não tem, né? Tipo, o Mitsuki ali, apesar de ser, entre aspas, o ninja médico ali, ele também tá ferido. A Sarada, não dá pra saber ainda se ela tem alguma habilidade médica, né? Ou alguma coisa assim, se ela aprendeu alguma coisa ao longo do time skip. E o Araya também já tá acabado ali e tal. A Yodo também levou um golpe muito grave, ela foi empalada, né? Realmente abriu ali a personagem no meio. Então essa aqui provavelmente pode ser a primeira morte. Não dá pra dizer que realmente seria, né? Porque ainda tem a possibilidade de acontecer alguma coisa e salvarem ela. Mas, todavia, contudo, entretanto, de repente, essa aqui pode ser a primeira, e a Sarada pode aprender muito também uma lição com a Yodo, né? Com as palavras da Yodo e tal, passar a compartilhar o poder dela com terceiros ali, com pessoas que não sejam somente o Boruto e tal, essas coisas assim. Enfim, agora o último tópico que eu quero comentar com vocês aqui é sobre o Mangekyo da Sarada, mano, e provavelmente ele talvez não seja aquilo que a gente tava pensando, não necessariamente da mesma forma. Uma coisa que eu tenho que comentar aqui com vocês é sobre esse, entre aspas, Amatekuro, né, que a gente tem comentado aqui, é uma errata
que eu acabei esquecendo do último vídeo, mano. Esquecendo não, que eu só pude perceber depois, né, depois que eu publiquei o vídeo, que eu tava sentindo falta ali, cara, durante a edição do vídeo, de algumas imagens sobre essa tal Amatecuro e tal, essas coisas assim, da mitologia ali e tal. As fontes eram completamente escassas e as imagens era só uma que tinha na realidade. E aí, procurando um pouco mais sobre as informações e lendo alguns comentários do próprio vídeo, eu me deparei com a situação de que talvez essa tal deusa, né, Amatecuro e tal, talvez não existisse, fosse algo que a fandom tivesse criado, ou sei lá, alguém criou e tal, alguma coisa assim, porque não tinha mais registros, né, sobre as informações dessa tal Amatecuro. Então, trazendo uma errata aqui pra vocês, eu caí num tópico aqui do Diego, lá do Twitter, um rapaz que faz ali algumas traduções e tal, publica lá no Twitter, e ele também tinha comentado isso há alguns dias atrás, só que eu não tinha visto, onde ele comenta que essa tal Amatecuro não seria uma herança ali, né, das antigas tradições asiáticas ali e tal, alguma coisa que vem da mitologia mesmo ali e tal, onde ele comenta aqui que seria mais uma criação contemporânea que utiliza ali referências mitológicas e tal para construir uma narrativa simbólica e impactante. Então, tipo assim, o pessoal construiu isso aqui com base em ideias e tal, criou-se uma cultura sobre isso aqui, mas não que é algo que vem ao longo do tempo, né, como as outras ali, Amaterasu e tal, Tsukuyomi, essas coisas assim, não necessariamente estando na mesma categoria. Ele até comenta aqui na thread aqui, que ele diz que isso aqui seria meio que resultado da fusão, né, do imaginário popular, criatividade moderna e tal, refletindo temas ali universais de poder, de destruição, renovação, em um contexto cultural mais atual, né. Então, meio que ele disse ali que ele pesquisou também, né, teve ali as fontes dele e tal, deu uma procurada e disse que não tem nenhuma menção a nenhum tipo de Amatecuro nas mitologias tradicionais, reforçando então que a natureza dela seria meio que moderna e reinterpretada. Sendo assim, segundo o que ele comenta, e eu prefiro acreditar no que ele tá comentando aqui do que necessariamente o material que eu recebi na DM, né, no privado, o qual eu trouxe o último vídeo pra vocês, que é o que ele comenta, né, que meio que pegaram elementos ali que já existem e foram meio que associados a essa entidade de forma a parecer, né, o que as pessoas desejavam. Então dá a entender que foi meio que uma criação. Não que a ideia disso aqui não seja interessante ou que não possa servir como uma referência, né, para o que a gente comentou ou para o que a gente vai ver ainda no conteúdo aí envolvendo esse Mangekyo da Sarada, mas fica aí uma pequena errata e um pedido de desculpas aí para vocês, né, porque realmente eu tinha comentado aquilo ali e depois que eu fui descobrir também que tinha alguns problemas ali, né, com relação a essa informação que eu trouxe para vocês. Então, se precisar, eu trago um vídeo para vocês aqui explicando um pouco mais detalhadamente e tal, faço um conteúdo de roteiro novo ali, fazendo uma errata mais focada nisso aqui, mas no mais, realmente eu queria trazer isso aqui pra vocês. Eu acho que é importante, quando a gente erra, a gente tem que trazer aqui pra vocês também, faz parte, né, uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra, e é assim que funciona. Enfim, e sobre o poder, mano, agora sobre o poder da Sarada, cara, eu não tenho uma coisa nesse capítulo que eu até achei interessante de comentar com vocês, não é algo que vai estender muito esse tópico, mas eu passo pra vocês a interpretação que eu tive, mano, dessa parte aqui, do buraco negro e tal, que aparece ali, que a Sarada utiliza, que eu fiquei meio que na suspeita de que essa habilidade não seria a habilidade principal do Mangekyo da Sarada, e sim, na realidade, possivelmente uma habilidade passiva, porque a gente não viu os olhos da Sarada sangrando, a gente não viu ela, tipo, meio que ativando algum momento de ativar essa habilidade ali que acaba absorvendo, né, drenando ali, puxando as partículas da areia de ferro ali e anulando o jutsu do Ryu ali e tal. A gente realmente não viu isso acontecer, e na verdade aquela técnica apareceu lá em cima assim que a Sarada meio que despertou o Mangekyo, né, meio que utilizou o Mangekyo. Então fica aí a grande dúvida se essa aqui não seria uma zona passiva, né, uma habilidade passiva só da Sarada realmente abrir o Mangekyo Sharingan dela. A forma como a habilidade funciona a gente já sabe, né, ela tá ali absorvendo e removendo a habilidade do oponente, mas a gente ainda não sabe se essa aqui seria a habilidade principal, se é a primeira habilidade, se vai ter outra habilidade ou se vai ter duas habilidades e essa aqui seria uma habilidade passiva. Enfim, gostei muito da ênfase que a Sarada teve nesse capítulo, carregou demais aqui nas costas esse capítulo, realmente muito bom. O capítulo, mano, eu digo pra vocês, por mais que eu tenha reclamado aqui da parte do Konohamaru, o Konohamaru era um personagem que vocês sabem, mano, todo mundo odeia o Konohamaru. Eu era um dos únicos que acreditava que o Konohamaru poderia ser um personagem melhor, um personagem foda, ter o momento dele ali dentro do conteúdo do mangá, mas da forma correta, da forma inteligente, sabe? Não da forma forçada, de furar o roteiro e tal, pra entregar alguma coisa muito da hora pro personagem. E é igual eu disse, mano, se ele tivesse com o modo Senin ali, justificaria completamente as duas técnicas que foram utilizadas, porque ele teria poder pra isso, né? Mas não na forma base. Enfim, no mais, cara, eu realmente gostei do capítulo, cara. Eu daria um 10 pra esse capítulo, sinceramente, eu daria um 10 pra esse capítulo, porque eu gostei da condução dele, eu gostei de praticamente tudo. Mas, como a gente viu esse furo de roteiro aí, que é literalmente
realmente um furo de roteiro. Eu simplesmente tenho que diminuir um pouco a nota aqui, porque foi uma parada pesada. Não vai comprometer muito, eu acho que esse capítulo foi um 9, perde-se um pouco aí por conta disso, a gente vai ter que aceitar, não adianta, né? É o que tem pra hoje, e era isso. Mas no mais, cara, eu realmente gostei muito desse capítulo, não sei o que vocês acharam, se vocês gostaram aí do conteúdo, fica à vontade pra comentar aqui. Essa aqui é só uma primeira análise aqui, meio por cima, eu nem tô com um roteiro aqui pra comentar isso aqui junto com vocês. Ao longo da semana que eu vou criar roteiro, vou criar teoria, tem muita coisa ainda pra gente comentar, então fiquem no aguardo aí dos próximos vídeos. E se você gostou desse aqui, se possível, avalie com seu gostei, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!